Evangelho, quinta-feira, dentro da oitava do Natal do Senhor. Hoje, memória dos santos mártires inocentes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os reis do Oriente partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os reis do Oriente o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos reis. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira, na oitava do Natal do Senhor, hoje memória dos santos mártires inocentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o segundo capítulo do Evangelho de São Mateus e nos dá a oportunidade de celebrar esta tão significativa memória dos mártires do Senhor. Mas como assim, Padre Fábio? Tão significativa memória dos mártires do Senhor. Os pequeninos ainda não falavam e já testemunharam com a própria vida a presença do Rei. Ainda não falavam e já entregaram a própria vida pela vida do Senhor. Quantas foram aquelas crianças assassinadas no lugar de Jesus? A crueldade do Rei não encontra o Senhor onipotente, encontrou os seus pequeninos filhos que foram odiados no lugar dele e que ofereceram sua vida pela vida de Jesus. Mas, Padre Fábio, eles não tinham a consciência disso, ainda eram crianças. Pois é. Imagina que grande honra para eles ao descobrirem na grandeza do que cumpriram, ou seja, diante da glória de Deus, a honra do que fizeram. Diante de Cristo, diante da glória, ao saberem o que aconteceu, posso lhe assegurar que 1000 vezes estariam dispostos a fazer o mesmo. A vida de todos os mártires ao longo dos séculos nos testemunha essa verdade. Cada um dos mártires que entregou sua vida por amor a Cristo, se perguntarmos a eles, mas você, se lhe fosse dada a possibilidade de viver outra vez, faria o mesmo? Se 1000 vezes me fosse dada essa possibilidade, 1000 vezes eu faria. Se na ausência de uma clara consciência cumpriram tamanho gesto de amor, iluminados na glória de Deus, por uma consciência completa e perfeita, não apenas confirmam os gestos que realizaram, mas estariam dispostos a realizar 1000 vezes mais. Essa é a marca
do testemunho desses pequeninos que morreram pelo ódio ao Senhor, entregaram sua vida diante da crueldade do rei Herodes para que a vida do Senhor fosse poupada. O sangue derramado desses pequeninos assim foi derramado para tentar aplacar a fúria daquele que sentia medo de tudo perder pela presença de Cristo. Mas Cristo veio para entregar a vida por todos. Ele não veio para retirar o poder dos homens, mas para dar a todo aquele que nele crer o poder de se tornar filho de Deus. Vocês veem agora a força das palavras do prólogo do Evangelho de São João, que ouvimos na manhã do dia de Natal? Olha só, mas Herodes não compreendeu isso. E não só não compreendeu, não quis essa realidade para si. Veja, meus irmãos, a fúria do rei lançou mão da traição, lançou mão do seu poder, lançou mão dos seus recursos para tentar impedir a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus se levantaram a traição, mas triunfou a verdade. Contra a vontade de Deus se levantaram os poderes dessa terra, mas triunfou o poder soberano e extraordinário do Senhor. E a humildade dos pobres. Mas como assim, Padre Fábio? Pela escuta humilde de São José, o menino foi salvo. Porque o anjo do Senhor veio até ele e lhe disse o que deveria fazer. E humildemente São José obedeceu o Senhor e assim se cumpriu o que estava previsto pelo profeta, vai dizer São Mateus. Então os poderes desse mundo se levantaram, mas venceu a humildade da obediência a Deus. A traição se tornou uma força esmagadora, mas não venceu a verdade. Pois os reis do Oriente permaneceram na verdade e foram preservados de cumprir um ato odioso contra o menino Deus. E aquele que desejava, que fingiu por um instante amar, mas na verdade desejava a morte, foi vencido, sendo desmascarado pela verdade. Então, percebendo como essa palavra, esse testemunho para nós é importante, porque em muitos momentos sofreremos nessa vida, nesse vale de lágrimas, vendo o que parece ser o triunfo da traição e da mentira, e vamos talvez por um instante ficar com o coração abalado, podendo passar até mesmo a dúvida dentro de nós se defender a verdade é aquilo que merece ser escolhido e feito por nós. Em muitos momentos vamos ver o poder dos poderosos desse mundo se alargando sempre mais e realizando feitos contra os homens e ameaçando a nossa vida e a continuidade do nosso próprio tempo na história. E vamos talvez sentir medo de contrariar esse poder e de alguma forma criar uma associação ou uma relação com ele de submissão a fim de preservar a nossa própria vida de males maiores. Mas o Evangelho de hoje não deixa que nós escolhamos essa estrada, mostrando que a humilde obediência à vontade de Deus, mesmo sob a dura e severa perseguição dos poderes desse mundo, é a nossa salvação, é a certeza de vitória.
é a escolha a ser feita e não uma outra. Como é importante o Evangelho de hoje para nos fortalecer para a vida real num tempo marcado pela violência e pelo ódio. Pois o Senhor coloca pelo pobre e humilde os seus anjos a guardá-lo, a conduzi-lo no caminho da vida, para que possam seguir na paz do Senhor. Mas sem esquecer que o bom Deus também chama por nós inúmeros mártires que vão testemunhar o amor de Cristo e testemunhar a vitória do Deus Altíssimo pelo derramamento do sangue. Então, a obediência e a humildade nos escutar e servir a Deus vai ser vitória contra a maldade. A adesão absoluta e total à verdade vai ser uma vitória contra a mentira e o ódio dos malvados, mas também o sangue derramado por amor a Cristo vai ser o testemunho da vitória contra os perversos e os malvados. Eles atentaram contra a vida daqueles que nesse mundo viram amar a Cristo e Cristo triunfou em seu amor. Eles desejaram suprimir as suas vidas, mas o Senhor lhes concedeu vida em abundância e fez das suas vidas vida para muitos. Então, todos esses testemunhos precisam ser recolhidos como palavra de esperança para nós hoje. E nós temos duas homilias que nos ajudam a compreender um pouco mais a beleza dessa celebração de hoje e a beleza do testemunho dos santos inocentes em favor do Senhor. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou ler para vocês um trechinho. Essa primeira é de Eusébio Galicano, do V século. Esse monge escreve esse sermão tão significativo falando a respeito do triunfo de Cristo sobre a arrogância do rei Herodes. Diz assim: Herodes, aquele rei traidor, enganado pelos reis do Oriente, envia seus algozes à cidade de Belém e arredores, com ordem de matarem todas as crianças com menos de 2 anos. Nada, porém, conseguistes obter, ó bárbaro e cruel arrogante. Podes fazer mártires, mas não conseguirás encontrar a Cristo. O infeliz tirano estava convencido de que o advento do Senhor nosso e nosso Salvador o faria cair de seu trono real. Mas não foi assim, pois Cristo não tinha vindo usurpar a glória de outro, mas oferecer-nos a sua glória. Olha que lindo, né? Ele não tinha vindo apoderar-se de um reino terreno, mas dar-nos o reino dos céus. Ele não tinha vindo roubar dignidades neste tempo, mas sofrer injúrias e sevícias para que não nos fosse roubada a dignidade eterna. Ele não tinha vindo preparar a sagrada cabeça para uma diadema de pedras, mas para uma coroa de espinhos. Ele não tinha vindo para se instalar gloriosamente acima dos cetros reais, mas para ser ultrajado e crucificado pela salvação de muitos. Ao nascimento do Senhor, o rei Herodes perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, assim nos escreve Mateus, no capítulo 2. Não é de espantar que a impiedade se perturbe com o nascimento da bondade. Eis que um homem domina exércitos, mas se assusta
diante de uma criança deitada numa manjedoura. Um rei orgulhoso treme diante do humilde, aquele que se veste de púrpura, receia um pequenino menino envolto em panos. Fingiu ele querer adorar aquele que procurava destruir, mas a verdade triunfou. A verdade não receia as emboscadas da mentira. A traição não consegue encontrar a Cristo, porque não é pela crueldade, mas pelo amor que se deve procurar a Deus nesta vida. Aquele que é e que vence, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, meus irmãos, fantástico esse texto. Mostra com clareza como se torna o coração daqueles que não buscam a Deus. E as palavras são significativas, pois aquele que tinha o poder da púrpura temia o menino envolto em panos. Aquele que dominava exércitos temia o menino que nasceu e que veio para nos dar a graça de participar nos seus bens. Um outro texto para termos hoje é o sermão de São Codivultus Deus, bispo também século V. E está na liturgia das horas de hoje, na segunda leitura. E mais uma vez vamos ver acentuado esse testemunho de amor dos pequeninos. Olha, meus irmãos, é importante nós invocarmos a intercessão dos santos inocentes nos nossos tempos. Toda atitude de ódio contra o ser humano, toda atitude de ódio contra o próximo, toda atitude que busca extinguir a vida de um inocente, ela recebe, esse que é ameaçado, recebe a intercessão dos santos inocentes. Todos aqueles cujas suas vidas são perseguidas e ameaçadas por obras e ações malvadas, vão ter no céu a intercessão dos santos inocentes. Eles intercedem por todas as crianças no ventre materno que têm suas vidas ameaçadas. Eles intercedem por todos aqueles que correm risco de serem conduzidos à morte pela barbárie e a maldade do coração de seus irmãos e irmãs. Eles intercedem por todos aqueles que nesse mundo são levados à morte por ódio da parte dos príncipes desse mundo. Quantos são aqueles que vivem o desprezo dos poderosos? É impactante o Evangelho de hoje, pois a vida humana não vale nada diante dos olhos do rei. A decisão impiedosa de Herodes é uma decisão que se assemelha muito à decisão que os grandes senhores da guerra tomam, que fazem um mercado comercial se mobilizar em torno do desenvolvimento de uma guerra onde a vida humana nada vale. E almas e almas são ceifadas por conta de guerras e conflitos no mundo para que se consolide o objetivo ambicioso daqueles poderosos. Então, todos aqueles que estão sob a ameaça dos grandes senhores do mundo e senhores da guerra, toda a vida humana que é profundamente desprezada por homens e mulheres poderosos no mundo inteiro, são assistidas e amparadas pela poderosa intercessão dos santos inocentes, a quem devemos aprender a invocar como amigos e defensores nos momentos difíceis.
nas situações de guerra e de violência plural que acontece na sociedade do nosso tempo. Precisamos aumentar o vínculo de amor na comunhão dos santos, com tão grandes amigos que nos céus nos assistem constantemente. Especialmente, como acabei de dizer, no tema das guerras e no tema do aborto. Escreve São Coadvultus Deus, bispo, no V século, essas palavras. Nasceu um pequenino, que é o grande rei. Os reis do Oriente chegam de longe e vêm adorá-lo. Ainda deitado no presépio, adoram aquele que reina no céu e na terra. Olha que bonito. Ao anunciarem os reis o nascimento de um rei, Herodes se perturba e, para não perder o seu reino, quer matar o recém-nascido. No entanto, se tivesse ele acreditado, poderia reinar com segurança nesta terra e, o que é mais precioso, e reinaria com ele para sempre na outra vida. Herodes, por que temes ao ouvir que nasceu um rei? Ele não veio para te destronar, nem para vencer. Ele veio para vencer o demônio. Como não compreendes isso? Tu te perturbas e te enfureces. E para que não escape o único menino que procuras, tens a crueldade de mandar matar todos os outros. Nem as lágrimas das mães, nem o lamento dos pais pela morte de seus filhos, nem os gritos e gemidos das crianças te comovem, ó bárbaro e atroz. Matas o corpo das crianças, porque o medo já matou o teu coração. E julgas que, se conseguires teu propósito, poderás viver muito tempo, quando precisamente é a própria vida que queres matar, e dessa forma extinguirás a tua. Aquele que é a fonte da graça, pequenino e grande ao mesmo tempo, reclinado num presépio, apavora o teu trono por meio de ti, e sem que saibas, realiza os seus desígnios e liberta as almas do cativeiro do demônio. Recebe como filhos adotivos os filhos dos que eram seus inimigos. Essas crianças morreram pelo Cristo. Morreram sem saberem, enquanto seus pais choram os mártires que morreram. Cristo faz suas legítimas testemunhas aqueles que ainda não falavam. Eis como reina aquele que veio para reinar. Eis como já começa a conceder a liberdade àquele que veio para libertar os homens e a dar a salvação àquele que veio para salvar. Tu, porém, Herodes, ignorando tudo isto, te perturbas e te enfureces. E enquanto te enfureces contra o menino, acaba por já prestar-lhes uma homenagem, sem o saberes. Ó imenso dom da graça! Que méritos tinham aquelas crianças para obterem tal vitória, tão pequeninos e indefesos nos braços de suas mães? Ainda não falavam e já proclamavam Jesus com a vida. Não podem ainda mover os membros para lutar ou sequer se defenderem, e já ostentam a palma da vitória, pois o sangue de Cristo jorrará por eles, que primeiro derramaram o seu sangue pelo sangue do nosso Redentor. Anteciparam as graças de Cristo, sendo feitos dele suas testemunhas, para no céu viverem a vida que dele receberam, que nesta terra entregaram pela vida do Senhor. Tão breve tempo viveram, mas viveram
para Cristo e por Cristo. E intercedem por nós no céu, para que também nós vivamos e entreguemos a nossa vida com Cristo e por Cristo. Ufa! Meu irmão e minha irmã, estão vendo o grande poder da intercessão dos santos inocentes para que nós possamos viver a vida que o Senhor sonhou para nós, para que nós possamos viver a santidade. Peçamos a intercessão dos nossos pequeninos, para que também nós entreguemos a nossa vida por amor ao Senhor nesse tempo, e que o Evangelho de hoje faça calar no nosso coração qualquer temor da prepotência, da mentira, da maldade que se levanta no mundo, que nós possamos escolher e desejar viver na verdade, viver em Cristo e humildemente em tudo obedecer ao Senhor e nele confiar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos inocentes do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.